Mas, fala gurizada do Fidedigno, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje tem análise da quarta temporada de Cobra Kai sem spoilers. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber novas notificações, curte aqui o vídeo, senão o Terry Silver vai arrebentar a sua fuça. John Kreese, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso quebram o pau na terceira temporada e agora eles têm que acabar com suas diferenças por meio de um torneio. Vendo que a coisa estava feia pro lado dele, John Kreese chama um dos seus amigos antigos que deu muito trabalho pro Daniel em Karate Kid 3, o nosso queridíssimo Terry Silver. Agora de um lado temos um par de idosos maus e do outro temos um par de idosos bons. Como vai ser esse confronto? Cobra Kai, no seu quarto ano, responde isso. A primeira temporada de Cobra Kai foi uma das coisas mais legais e divertidas, já que trazia muita nostalgia e renovava algo que já tinha sido esquecido, que era Karate Kid. Desde então, a gente vem ansiando por mais e mais, e as duas temporadas posteriores não foram tão boas em qualidade. A gente tem bons momentos e momentos ruins, e alguns outros lembram muito aquelas novelas mexicanas e malhação com pancadaria bruta. A quarta temporada chega com tudo, mas com uma baita barriga até chegar no final e temos aí a tão sonhada batalha final entre crianças, a nossa querida rinha de crianças. Vou começar falando um pouco dos pontos negativos e depois eu vou para os pontos positivos de uma temporada que foi bastante irregular, mas que entregou momentos muito legais. Nós temos aqui um novo arco introduzindo um personagem chamado Kenny, que traz de volta a questão do bullying. O pessoal do Cobra Kai, o pessoal do Miyagi-Do e dos Presas de Águia meio que deram uma trégua, então não tem mais como ter tão forte a questão do bullying como nas outras temporadas. Então foi introduzido esse personagem chamado Kenny, que traz de volta, mas de uma forma bastante enfadonha, esse tópico tão importante. A trama dele é bastante brega, o desenvolvimento do personagem não é legal, por mais que ele tenha uma cena muito boa ali no último episódio, que a gente fica até com um pouco de medo do personagem, a trama inteira dele, toda a jornada não foi satisfatória. Além disso, um dos vilões mais importantes, que é o John Kreese, foi extremamente irregular aqui. Ele ficou bem sumido, em alguns momentos ele tinha decisões bastante controversas em relação a tudo que foi apresentado até então nos últimos anos, e também ele ficou um pouco ofuscado por conta de diversas tramas paralelas que nós tivemos. Entretanto, todavia mais porém, a pior coisa da temporada, infelizmente, foi o nosso querido Daniel LaRusso. O personagem estava perdidaço aqui. A gente vê que ele é um péssimo pai, um péssimo professor, e por mais que Cobra Kai tenha isso muito forte, da questão dos adultos serem extremamente responsáveis, o Daniel passou dos limites em vários momentos. Como que um cara que não consegue tocar a própria empresa, não consegue ter um laço afetivo bem regular com a família e com os próprios alunos, consegue ser um cara tão respeitado dentro da comunidade? Acho que o Cobra Kai deixa um furo muito grande em relação a isso, e acho que, por mais que todos os problemas que aconteceram com o Daniel, de desenvolvimento de personagens, tenham rolado, a ponta solta que ficou no final pode fazer com que ele tenha um pouquinho mais de profundidade de um lado não tão explorado em Cobra Kai. A gente ansiava muito em ver o confronto do Terry Silver com o Daniel, já que eles tinham uma história muito pesada em Karate Kid 3, e foi pouco explorado. E eu acho que pouco explorado é o termo que mais define a quarta temporada de Cobra Kai. Muitos confrontos interessantes e temáticas que poderiam ter sido trabalhadas de uma forma bem mais interessante foram deixadas de lado para coisas mesquinhas, coisas que não tinham um desenvolvimento tão bom e que acabaram deixando só para o final, para a gente ter ali vários momentos chave para uma nova temporada que aí sim pode entrar nos eixos. E essa enrolação infelizmente deixou a temporada um pouco esticada demais. Se ela tivesse 4 episódios a menos não teria nenhum problema, a gente sentiria muito menos esse peso, essa enrolação toda. Agora para os pontos positivos, eu acho que as cenas de luta ficaram um pouquinho mais fluidas, por mais que tenham muitos cortes ainda, a gente já tem aqui muito mais qualidade em relação às outras temporadas, que era bem fake a porradaria. Principalmente nas lutas 1 a 1, acho que teve muita coisa bacana. O torneio foi muito legal, apesar de ter uma encheção de saco ali, que eu não vou dar spoiler, que é da questão das regras ali, mas
O torneio foi muito bacana mesmo, foi muito satisfatório e toda a espera que a gente teve foi recompensada sim, com momentos bastante alucinantes e que empolgam demais quem está assistindo. Essa temporada foi muito interessante na questão de desenvolvimento dos personagens ali da área juvenil, já que muitas histórias que não foram tão bem trabalhadas na terceira temporada aqui foram desenvolvidas de uma forma bem legal. O Rob, que foi escanteadaço na terceira temporada, aqui teve um arco de desenvolvimento de um sensei que se enxerga como um cara problemático através dos olhos de outro personagem. Isso foi muito massa, porque assim, ele consegue enxergar o próprio pai nessa jornada, o Daniel, e ver os próprios erros. Ele consegue se enxergar como pessoa, e por mais que ele tenha alguns momentos constrangedores de nível malhação, ele mandou muito bem. O Tanner Buchanan foi assim, um dos melhores atores aqui. Eu acho que ele foi um dos melhores personagens, assim como a Sam e a Tori, que ganharam a temporada. A Tori, que era uma personagem insuportável, assim como a Sam, teve agora um arco mais dramático, que apresentou um pouquinho mais dela. A gente conseguiu ver por que ela é tão raivosa, por que ela tem toda essa raiva, essa energia, com um arco dramático bem poderoso, vendo que a mãe dela, que por mais que não apareça, é algo que é uma falha da série também, ela vai juntando todos esses problemas e vai colocando na luta, e daí a gente entende um pouco por que ela é assim. E também por conta da atriz que conseguiu mandar melhor nessa temporada, ela ficou menos caricata, a gente entende e se importa com a personagem. A Mary Mauser, que faz a cena, também manda muito bem aqui. Ela deixou de ser uma guria mimada e agora ela é uma pessoa que junta os dois estilos de luta, tanto do Daniel quanto do Johnny. Então ela tem um estilo próprio, ela é a melhor coisa dos dois lados. E a Sam também ganhou mais camadas, ganhou mais profundidade. Ela não é mais só a menina mimada, ela é uma menina de atitude. Ela é até vilã em alguns momentos, mas a gente consegue entender, ela se empoderou, ela está mais forte, e isso ficou muito claro na temporada. Inclusive, se o Xolo Maruduenha quiser sair, né, porque já que ele já tem outros projetos, como o Besouro Azul na DC Comics, por exemplo, a Sam é candidatíssima a ser a protagonista de Cobra Kai. Entretanto, todavia mais porém, o personagem para mim que foi o maior destaque, pelo menos do lado ali dos velhos, dos idosos, foi o Terry Silver. Eu gostei demais, ele era um cara que tinha saído de toda essa loucura. No Karate Kid 3 a gente não entende por que ele faz isso, se ele é um cara rico. Por que ele só quer encher o saco de adolescentes, né? A gente não entende isso. E aqui ele meio que explica o porquê. Ele é um cara poderoso, tanto financeiramente como ameaçador. Ele é um lutador dos mais cruéis e violentos. A série deixa isso muito claro, inclusive. No primeiro momento, ele ganha um destaque bem interessante. Eu gosto dele como um empresário que, no fundo, é um cara sem escrúpulos, mas que ainda consegue manter a calma. Mas com o olhar, com toda a questão do corporal ali, o ator consegue passar muito bem que o Terry Silver não é flor que se chegue. Além disso, conforme os episódios vão passando, ele vai se desenvolvendo cada vez mais para chegar no ápice ali no último episódio e a gente ter realmente muito medo desse cara. Ele vai se mostrando cada vez mais violento, tanto na questão verbal quanto física. Ele é um cara poderoso, ele vai comendo pelas beiradas, e ele é o tipo de influência que o Daniel deveria ser para os alunos. Então ele é um cara que tem ali seus pupilos já, ele trabalha muito bem um personagem específico que a gente fica, meu Deus, tem muita química ali, e é uma coisa muito sutil, vai acontecendo aos pouquinhos, mas por conta da atuação dele principalmente, a gente vê que tem muita qualidade. Inclusive ele tem uma das grandes viradas da série, me surpreendeu bastante. Eu estava imaginando que ele fosse um personagem meio que secundário, um cara que não seria tão bem aproveitado, mas que depois dessa virada eu pensei, temos um excelente vilão aqui, e que certamente vai ter um papel muito mais importante na quinta temporada de Cobra Kai, e eu quero muito ver ele contra o Daniel numa luta assim de quebrar tudo. Por conta dessas irregularidades, a série ganha aqui uma nota 13,5. Essa quarta temporada foi uma temporada de transição, então a gente tem aqui um pouco de gestão de linguiça para um final muito interessante. Então, a quinta temporada tem tudo para mandar muito bem e trazer de volta aquele espírito que a gente teve na primeira temporada e quem sabe
desenvolver cada vez mais todo mundo e entregar o melhor conteúdo de Karate Kid e Cobra Kai sem sombra de dúvidas. E vocês gostaram da temporada? Não gostaram da temporada? Comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais, se puder dar aquela forcinha no apoia-se na plataforma roxa, dando subscribe, a gente agradece bastante. Temos crítica no canal também em texto, só dá uma olhadinha lá em fidedigno.com.br. Forte abraço e até a próxima!